Bom dia e uma boa semana para todos nós. Eu vou dar sequência então ao trabalho de comentar as publicações da página A Luz à Luz, Espiritualidade Consciente, que está no Facebook. E na publicação dessa semana eu passo o ato de servir. Servir a você, servir ao próximo, servir ao universo e as boas consequências que essas atitudes trarão. Eu vou ler aqui então a mensagem que está na página, essa mensagem está aqui na descrição do vídeo. Vou fazer uma leitura para depois comentar a respeito. Vamos lá então. É uma mensagem do Papa Francisco, né? Dizem, né? Está direcionada ao Papa Francisco. Vamos verificar então, vou fazer aqui a leitura. Sobre o ato de servir. Os rios não bebem sua própria água. As árvores não comem os seus próprios frutos. O sol não brilha para si mesmo. As flores não espalham sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz. Mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Profundo, né? Impactante isso. A vida é muito boa quando nós estamos felizes, quando nós estamos em paz. E a paz ele é um conceito muito amplo, né? Quando você está em paz é porque todas as demais condições da sua vida estão resolvidas. E o ato de servir é uma dessas condições que traz a paz. Mas eu vou fazer um adendo aqui, eu vou meio que discordar, respeitosamente falando, dessa frase que eu acabei de ler. Pois bem, vamos citar que as árvores não comem os seus próprios frutos, mas as árvores geram os frutos para a perpetuação da sua espécie. Então ela tem primeiro um serviço para si, para daí esse mesmo serviço que ela tem para si, beneficiar aos demais. As flores não geram as suas fragrâncias para si mesmas. Na realidade elas geram, tá? Pois essa fragrância faz com que também se perpetue a espécie através da polinização. Então essa também é uma questão, que a flor serve a si mesma, e esse servir a si mesmo é refletir em servir ao próximo. Quem não gosta de um perfume de uma flor, quem não gosta de uma fruta, né? O sol, ele não brilha para si mesmo, na realidade ele brilha sim, né? Ele tem a sua missão no universo, primeiro para consigo, tá? Como uma estrela tem a sua missão, e depois para emanar a sua luz para todo o sistema solar, vamos chamar assim. Então esse é um conceito muito importante. Nós temos que ser felizes, nós temos que ter alegria, né? Pois essa é a nossa missão de vida. O amor, a alegria, a paz, a plenitude, a realização, o conhecimento, a evolução. Nós temos missões na nossa vida, e uma dessas missões é ser feliz com as condições que nós temos. Então assim, o ato de servir, ele começa servindo a nós próprios, a nós mesmos. Porque assim, ele gera, você tem que ter em consideração 3 pilares nessa condição. O amor, o perdão e o servir. Então assim, primeiro você tem que ter o amor próprio, o amor por si mesmo, para então você conseguir espalhar o amor para o próximo. Você tem que perdoar a si mesmo, para então você começar a perdoar o próximo. E você tem que servir a si mesmo, como fazem as árvores, como fazem as flores, você tem que servir a si mesmo. E assim servir ao próximo e ao universo. Isso não é egoísmo, isso é uma condição natural. Pois nós temos que estar bem conosco mesmo, pois a gente não pode doar aquilo que a gente não tem. É uma lei física básica, nós não podemos doar aquilo que nós não temos. Então nós temos que estar plenos para aí sim espalhar essa plenitude. E quando a gente está pleno, você pode ter certeza que as pessoas percebem isso, né? E se achegam até você, não por interesse, mas de repente por uma necessidade. Essa pessoa precisa de uma palavra, essa pessoa precisa de um apoio, essa pessoa precisa de alguém que a ouça.
né? Então elas percebem e se abrem com você. Quantas pessoas já se abriram comigo os assuntos mais íntimos, né? E só pelo fato de eu ouvir com atenção e poder dar uma resposta para essa pessoa, eu já servi essa pessoa, pois eu estava em plenitude. Eu consegui ouvir sem julgar, ouvir, captar a mensagem e transmitir uma mensagem de apoio. Então isso é uma condição de servir, tá? A caridade é uma das condições, dos pilares do amor. E até assim, só para citar um exemplo em relação a isso, quando você anda de avião e a comissária de bordo, né, fala que em caso de despressurização, as máscaras vão descer e você, se tiver com uma criança, você primeiro põe a máscara em si mesmo para depois apoiar a criança. Isso é uma verdade, isso funciona também no universo. A condição é assim. Primeiro você tem que estar bem. Então olha só a sua responsabilidade nisso. Esteja bem. Primeiro você tem que estar bem para depois você espalhar a benignidade para o mundo. Isso é uma lei da física também. Pois olha só aquela famosa lei de Newton, né? A toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade e mesma direção em sentidos opostos. Então você faz, você tem de volta. Isso não é só para o bem, não. Então assim, se você faz, você vai receber a sua recompensa, como disse Jesus, o seu galardão, né? Mas quando você faz o mal, você vai receber as consequências disso. Muitas pessoas nesse mundo hoje estão praticando muitas iniquidades, muito mal. A gente sabe muito bem disso, o mundo que nós estamos vivendo hoje. Essas pessoas ruins, essas pessoas más. E infelizmente estão ocupando o governo brasileiro, né? Não só o governo brasileiro, eu dei risada agora, mas é rir de desespero, né? E como eu estava dizendo, muitas pessoas propagam hoje o mal. A treva, a guerra entre luz e trevas está aí no nosso mundo hoje, muito preponderante. Então, assim, nós sabemos que essas pessoas receberão as suas consequências, as consequências dos seus atos, né? Pois nós vivemos num mundo de consequência, nós vivemos num mundo de equilíbrio. Todo o universo é consequência e equilíbrio. E o processo kármico está aí para respaldar isso, tá ok? Bom, e consequentemente então eu apoio sempre a praticar o bem, praticar a bondade, a honestidade, a honra, o caráter, a caridade, porque o amor, porque isso é que nós temos que pregar nesse mundo. Nós somos uma maioria, tá? Infelizmente a minoria está no poder, espalhando essa treva pelo mundo. Mas nós somos a maioria, que a gente vai conseguir reverter essa situação, pois o planeta Terra está passando por uma evolução da 3D para 4D, 5D, né? E nós temos uma missão para com isso. A treva vai cair. Pode ter certeza disso. E eles responderão pelos seus atos. Essa gente vai parar num planeta totalmente evoluído, né? Eles vão desencarnar e vão para um outro planeta para viver num planeta cuja frequência, a frequência similar à que eles pregam hoje. Então olha só, eu estou falando aqui de servir, mas estou falando também do não servir, do servir só a si próprio com ganância. Porque uma coisa é você servir a si próprio com respeito, pois você tem que ter respeito por si mesmo, respeito e benignidade. Outra coisa é você só servir a si próprio por ganância. Então olha só a diferença disso. Ganância e sede de poder contra eu estar bem para poder servir ao próximo. Tem muita diferença nisso, reflete a respeito de que lado você está. Tá ok? Bom, então era isso que eu queria passar. Muito obrigado por acompanhar mais esse trabalho. Esteja bem consigo mesmo. Pratique esses atos de amor, do perdão e do servir para si próprio, para que você possa servir ao próximo. Tá ok? Muito obrigado então por acompanhar mais essa mensagem. Ficamos todos bem. Um ótimo dia.